Atenção para esta notícia. Brasil quer doar 792 mil reais à igreja na Palestina. A medida provisória foi assinada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quando ocupava a presidência da República durante viagem do presidente Michel Temer. A intenção da doação é ajudar na restauração da Basílica da Natividade, igreja na Palestina. Essa medida provisória foi publicada no Diário da União no dia 26 de janeiro. Mas a questão é, vivemos num regime laico, ou seja, o poder do Estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas. Então, nesse caso, por que o governo brasileiro está financiando parte do projeto de uma igreja fora do país? A Basílica da Natividade foi construída no século XIX e é administrada pelas igrejas Ortodoxa Grega, Igreja Apostólica Armênia e pelo Patriarcado Latino de Jerusalém. A reforma custará 20 milhões de reais e o Brasil é um dos países que decidiram participar do projeto. Após ser publicada, essa medida provisória passa a valer como lei e tem até maio deste ano para ser analisada pelo Congresso Nacional, que poderá aprová-la, rejeitá-la ou modificá-la. Se a MP for aprovada, seguirá para a sanção presidencial e passará a ser uma lei em definitivo. Mas o que você acha dessa decisão do governo? Será que estamos em condições econômicas para custear doações para outro país? No programa Fala Que Eu Te Escuto de hoje, veja por que essa contribuição financeira do governo está causando tanta polêmica. O que pensam os especialistas e a população sobre o assunto? Olha, eu acho que a gente tem que arrumar tanta coisa dentro de casa antes de pensar em ajudar uma basílica na Palestina. Não que eu seja contra esse tipo de iniciativa, de maneira alguma. Mas acho que primeiro a gente arruma a casa para depois pensar no exterior. Eu não acho correto, porque eu acho que o país precisa de educação, precisa de segurança, precisa de uma reforma política, uma reforma das leis. Então, eu acho que esse dinheiro poderia ser usado em muita coisa que a gente precisa, sem ser necessariamente direcionado para isso. Bom, eu acho que esse dinheiro poderia ser investido na saúde, na educação, que é o que a situação no país atualmente está mais precária, né? Mas será que esse dinheiro não seria mais útil nas questões sociais do país? A saúde pública, com suas necessidades básicas, que nem sempre atende à população. E quanto à educação? Basta observar algumas escolas para ver que os problemas vão além dos estruturais. Mas há quem defenda que a segurança pública deve estar em primeiro lugar no quesito investimento. É fato, o Brasil vive momentos críticos em diversos setores. Mas afinal, quais são as nossas prioridades? Eu acho assim, que aqui no Brasil tem muita onde investir esse dinheiro, né? Fazer uma reforma, nós temos o Nordeste que precisa, né? Temos, aqui do Sul também tem, né? Então eu acho que devia investir esse dinheiro aqui mesmo no Brasil. A gente tem tantas outras demandas aqui, por que enviar para fora agora? Acho que não é a prioridade. Com tantas carências no Brasil, qualquer ajuda financeira, sem dúvida, é bem-vinda. Fizemos algumas contas. Com esses quase 800 mil reais que serão doados a uma igreja fora do país, muitos benefícios poderiam ser feitos para a sociedade. Veja só os exemplos. Uma das reclamações de funcionários e pacientes de hospitais públicos é a falta de ambulâncias. Com esse valor, daria para comprar 4 ambulâncias. Outra carência da saúde são as macas. É possível ver pacientes deitados no chão por falta delas. Mas com esse valor, daria para o governo comprar cerca de 600 macas. E não para por aí. Fizemos também algumas contas relacionadas ao ensino brasileiro. O Ministério da Educação definiu em R$ 2.875 o valor anual mínimo por aluno em 2017. Ou seja,
Com os R$792 mil, por exemplo, seria possível custear os estudos de quase 300 alunos durante um ano. E quanto à falta de carteiras escolares, mais de 7 mil delas poderiam ser compradas com o valor da doação. Já a segurança também poderia ser beneficiada e esse dinheiro compraria cerca de 16 viaturas policiais. Mas não é preciso percorrer muito território brasileiro para perceber outro problema que assola a sociedade. A falta de moradia e a precariedade nessa área deixam muitas pessoas em estado lamentável, mas cerca de 5 famílias poderiam ser beneficiadas com casas populares. Isso se o governo brasileiro decidisse investir essa quantia em habitação. Queremos saber, você apoia essa medida provisória sobre a doação de quase R$800 mil para uma igreja fora do Brasil? Ou acha que esse dinheiro seria mais útil aqui? Boa noite. Mais uma vez estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo pela Record TV. A decisão do governo brasileiro, como você já viu aí na matéria inicial, que pode beneficiar financeiramente uma igreja palestina. É a base do nosso debate de hoje. A gente quer saber qual a sua opinião. Por isso a pergunta está aí. Estado laico no Brasil existe de fato ou só no papel? O que você pensa? Você pode ligar para o nosso telefone para dar sua opinião. Também você pode entrar pelo nosso Skype e pelas redes sociais. E para nos ajudar no programa de hoje, nós recebemos aqui o doutor Josias Bittencourt, que é doutor e pós-doutor em Direito, formado também na Universidade de Coimbra. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e parabéns a todos, a produção, a TV Record, por estar abrindo espaço. A gente que agradece. Para discutir e debater esse tema tão importante para a sociedade brasileira. Vamos contar bastante com a ajuda do senhor para entender toda essa situação, tá bom? Espero ser útil. Está aqui com a gente também o pastor Valber, boa noite. Boa noite, bispo, boa noite a todos. Inclusive, se você acha que esse dinheiro seria melhor empregado aí na sua cidade, aí no seu estado, entre no nosso Facebook, nós estamos ao vivo. Você pode deixar o seu comentário. Se você acha que esse dinheiro poderia ser investido na educação, na segurança, se ele poderia ser melhor aproveitado aqui mesmo no Brasil, deixe lá a sua opinião que a gente vai estar lendo ao longo do programa. Também o pastor Altair Moraes está aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, bispo, e a todos da programação. E você pode colocar a sua opinião bem clara aqui. Vamos ver se realmente, na opinião das pessoas, bispo, o nosso país é laico de fato. É isso que queremos saber. A nossa repórter Camila Navarro foi às ruas aqui em São Paulo para saber a opinião das pessoas a respeito do nosso tema de hoje. Estado laico, um país ou nação com uma posição neutra no campo religioso. Existe de fato ou só no papel? No que você acredita que daria para investir quase R$800 mil no nosso país? Eu acredito que existe muito na ideia, só que na realidade a gente não vê muito isso acontecer, né? A gente se vê muito discutir isso na política, que o Estado é laico e tal, mas é muito claro ver que não. Por conta de atitudes de políticos, a gente tem vários grupos de políticos que apoiam partes religiosas e acabam afetando o Estado com isso. Mas é muito claro, acho que óbvia a resposta de que nós estamos precisando muito mais de ajuda aqui dentro em assuntos que não são ligados à religião, como educação, aquilo tudo que a gente já sabe, do que mandar o nosso dinheiro para fora para ajudar em algumas coisas que a gente nem vai ver o resultado muitas vezes, né? Creio que existe no Brasil, que a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher a religião que ela gostaria. E esse dinheiro dá para você fazer, investir em saúde, educação, outras tantas coisas do que investir num país que nem é nosso, um dinheiro que é nosso, investir em outro país por causa de uma religião, eu acho um pouco absurdo. Se esse dinheiro fosse fundo da igreja, eu acredito que não teria problema algum. Mas se vem de um fundo público, eu acredito que sim. Você não aprova esse valor, essa quantia para a restauração da Basílica? Eu acho que é um valor alto.
embora a Basílica também seja um patrimônio público. É uma grande questão. Em questão do Estado laico, eu acho que é só no papel mesmo, né? Porque a gente tem muita discriminação, né, hoje em dia. Então eu acredito que é só no papel mesmo. E referente ao valor que estão querendo investir em outro país, eu acho que é desnecessário, pois o nosso país precisa muito de investimento, né? Você vê aqui mesmo, a gente vindo trabalhar, ver pessoas na rua, né? Pessoas precisando de ajuda, né? Crianças. Então eu acho que esse dinheiro seria investido legal aqui no nosso país mesmo. Em relação ao Estado laico, eu acho que deveria realmente ser dessa forma, mas a gente percebe que a realidade é outra, né? Cada um tentando colocar ali seu pitaco religioso ali nas mentes de crianças, enfim, em todos os contextos, né? A gente percebe isso. Realmente é um dinheiro que poderia servir aqui pra gente para acabar com o problema, não acabar, mas pelo menos melhorar problemas na saúde pública, na infraestrutura, tem um monte de gente que não tem esgoto em casa, enfim, utilizar para outros projetos do nosso país, né? E não para fora. Tudo bem, a gente pode até ajudar outros países, mas primeiro a gente tem que se ajudar para ajudar os outros, né? Eu acredito que não exista, porque cada um tem sua denominação, a falta de respeito hoje com as religiões está muito grande, confundindo com arte, né? Então eu acho que não existe. O Brasil tem várias prioridades, eu acho que lá eles cuidam das coisas deles, né? E aqui a gente cuida das nossas, e cada igreja cuida do seu problema, né? Tá aí. Agora, doutor Josias Bittencourt, o que é exatamente o Estado laico? O Estado laico é um conceito que envolve ideias de ciências políticas, da filosofia, ideias de justiça, elementos da sociologia, da antropologia. Mas se nós buscarmos essas áreas do conhecimento acadêmico, como que nós podemos conceituar Estado laico? O objetivo do Estado laico é ser um Estado que não vai perseguir as diversas crenças religiosas num Estado plural, numa comunidade plural, e nem vai favorecer outras denominações. Em outras palavras, eu gosto da seguinte ideia: o Estado laico deve ter como objetivo uma neutralidade diante da pluralidade de ideias que existe numa sociedade. Mas disso surge uma outra pergunta: é possível essa neutralidade? Então eu diria que a neutralidade absoluta do Estado laico não existe. Nós não devemos ser ingênuos em acreditar nisso. Mas se o Estado não pode ser neutro ou não é efetivamente, para que ele serve? Eu acho que nós podemos tentar responder essa outra questão no decorrer do nosso diálogo. Tá certo, então. Eu vou conversar pelo Skype com Amisac Dantas. Ele é consultor de segurança, fala de São José dos Campos, aqui em São Paulo. Amisac, tudo bem? Bom dia, Bispo Edgar. Bom dia. E a todos que estão no estúdio, né, e a todos que estão assistindo pela Record Nacional e a Record Internacional. E você, como é que vê essa questão? Olha, eu vejo com muita clareza, no sentido que vivemos num país que, caracteristicamente, não está sendo um Estado laico, onde os nossos governantes, eles não estão fazendo um bom uso do nosso dinheiro público, onde realmente, conforme a reportagem que antecedeu aí a nossa conversa, foi dito aí que poderia ser investido em viaturas policiais, que é o de fato, onde eu defendo muito também, que está no artigo 5º da nossa Constituição brasileira, que é educação, saúde, habitação e segurança, que é um dos primordiais. O doutor Bittencourt está aí, ele pode não me deixar falar besteira, mas acredito que esse valor, pelos meus cálculos, ele teria no mínimo umas 26 viaturas e no mínimo umas 10 viaturas blindadas para poder realmente dar uma segurança mais eficaz para os nossos policiais, nossos verdadeiros heróis que saem nas ruas para nos defender e nos resguardar nossa vida, né? Você não concorda com essa medida provisória?
De forma alguma, não concordo de maneira nenhuma. Isso deveria ser investido, Bispo, na educação. Por exemplo, aqui na minha cidade de São José dos Campos está com uma situação muito precária na área das creches, onde mamães e papais que trabalham efetivamente, estão comprovados efetivamente, não estão conseguindo vaga em creche por falta de investimento público que cerca a nossa comunidade, que cerca a nossa Amizac, então, Estado laico no Brasil, para você, só está no papel, só fica no papel. Só está no papel e acredito que deveria ser mais concreto essa situação. Muito obrigado pela sua participação, um forte abraço. Obrigado, Bispo. Espero que Deus abençoe cada um de vocês aí. E, Recife, Pernambuco, estarei em julho aí para poder fazer um trabalho junto com vocês aí na área de segurança. Tá certo, tá dado recado ao povo pernambucano. Tchau. Aí, obrigado. Conversa, por favor, pastor Valber, com Fábio Fortes, ele é economista e fala aqui de São Paulo. Fábio, tudo bem? Tudo. E a sua opinião, existe de fato ou é só no papel o laicismo no Brasil? Olha, Bispo, acho que quase todas as culturas conhecidas de algum tipo de religião, tem algum tipo de religião, de fato, o culto a Deus, aos seus deuses, é tão comum que alguns arqueólogos já descobriram uma estrutura e objetos, tá? Que aquilo que eles não compreendem, eles têm sempre uma finalidade religiosa, né? É importante dizer que a Basílica de Natividade, ela tem quase 1.700 anos. Eu vi aqui que ela data de 326. Ela, sem sombra de dúvida, tem o seu papel, tem o seu significado, mas convenhamos, o momento de um total esgarçamento da economia do país sobre diversos aspectos, necessidades prementes, como a saúde, a educação e, sobretudo, a condição de que toda a energia, toda a poupança do setor público, me parece que ela tem que estar à disposição para restaurar vidas. E esse me parece o papel que esse recurso poderia ter essa finalidade, gerar emprego e oportunidades aqui no Brasil. Então, a despeito de que aquele templo, ele tem sim uma motivação religiosa importante, histórica para a nação, né, para a Palestina, mas o recurso necessário para a sua restauração, ela deveria vir de um outro entendimento da iniciativa privada para que pudesse, então, restabelecer as visitas e as orações que são destinadas, que são feitas naquele templo, né? Perfeito. Então, eu acredito muito que a gente tenha que rever, e olha, que é uma medida provisória, ela ainda vai para o Congresso, então que os nossos congressistas, então, à luz da verdade, à luz do dia, realmente possam tomar medidas que realmente promovam o emprego e o resgate e, sobretudo, vamos restaurar vidas aqui no Brasil. Então, é uma medida provisória, tem 120 dias antes de voltar ainda para o presidente avalizar esse recurso que, eventualmente, possa ser destinado à Basílica de Natividade em Belém. Perfeito. Muito obrigado pela sua opinião, tá? Um grande abraço. É uma alegria participar desse programa tão tradicional na TV brasileira. Obrigado. A nossa proposta aqui não é falar mal da religião de ninguém, a gente está discutindo o fato. Há uma medida provisória com esse valor de quase R$800 mil para ajudar na reforma dessa igreja. E é isso que a gente quer saber, a opinião das pessoas. Você concorda? Você não concorda? Você aceita que essa medida provisória venha a ser aprovada e esse dinheiro seja destinado para lá? Seja a sua opinião qual for, nós estamos aqui para lhe ouvir. Inclusive, nós temos a nossa enquete lá no Twitter, que você pode entrar e votar. A pergunta é a mesma e até agora das pessoas que votaram, 91% pensa que só no papel o Estado laico aqui no Brasil e 9% existe de fato. Vamos a essa próxima matéria. O texto da medida provisória divulgada pelo Palácio do Planalto diz o seguinte: o presidente da Câmara dos Deputados, no exercício de cargo de presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei. Artigo 1.
fica a União autorizada a doar recursos ao Estado da Palestina para a restauração da Basílica da Natividade na cidade de Belém, Estado da Palestina, no valor de até R$ 792 mil. Artigo 2. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação. Apesar dessa medida provisória, que garante a doação em dinheiro para uma igreja da Palestina, vale ressaltar o que diz a Constituição Federal de 1988. Nela, a lei do Estado laico cita a palavra Deus já no início. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. No artigo 19, inciso 1, a lei é clara. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios: 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. A palavra subvenção citada na lei do Estado laico significa, segundo os dicionários, auxílio pecuniário. Ou seja, o Estado não deve dar qualquer tipo de ajuda em dinheiro para fins religiosos. Brasil, um Estado laico, mas com parcerias difíceis de entender. Em 2008, o país assinou um acordo de 20 artigos com a Santa Sé. Um deles diz que o governo brasileiro se compromete a cooperar na salvaguarda e na valorização do patrimônio da Igreja. Segundo os dirigentes católicos, o documento está de acordo com a Constituição. Mas afinal, o que seria essa ligação entre o Brasil e a Igreja Católica? Será que esse tratado está privilegiando uma única instituição? Como nós sabemos, a Constituição Federal de 1988, a nossa atual Constituição, ela estabelece um Estado laico, ou seja, aquele Estado neutro, né? Aquele Estado que não interfere na liberdade religiosa das pessoas. Então, na minha opinião, essa doação do Brasil para a Palestina, ela foi contraditória ao que estabelece a Constituição, tá? Isso juridicamente falando. Obrigado pela sua opinião. Doutor Josias Bittencourt, quais são os países, ou qual é o país, se não são muitos, que a gente pode dizer que é um exemplo de um Estado laico? Existe? Eu não gosto muito dessa ideia de exemplo de países. Da mesma forma que os preconceitos podem ser positivos ou negativos. Mas eu acho que nós podemos falar da realidade da laicidade, da liberdade religiosa, que é um tema em direta conexão com o Estado laico de alguns países, não é? Por exemplo, Portugal tem uma lei especial que trata da liberdade religiosa, que é uma forma de aprofundar essa questão entre Estado laico e liberdade religiosa. Os Estados Unidos também têm uma lei especial para liberdade religiosa. Eu acho que aqui no Brasil nós precisamos trabalhar nessa direção. Eu considero que a matriz da laicidade no nosso ordenamento jurídico, na realidade brasileira, está no artigo 19, onde já foi trazido na imagem o artigo 19 e as palavras subvencionar, estabelecer e embaraçar é fundamental para a compreensão desse tema. No Brasil, nós não temos uma lei de liberdade religiosa. Eu acho que nós precisamos avançar, mas isso não significa que não temos liberdade religiosa. Temos sim, e basta nós olharmos alguns artigos do artigo 5º da nossa própria Constituição. Então, exemplo de país, eu acho que não seria prudente nós falarmos de um exemplo. Aliás, podemos talvez buscar na história o que aconteceu na Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. E todos aplaudiram, há cerca de 200 anos, essa ideia de laicidade da França.
Mas hoje nós encontramos na mesma França pessoas com dificuldade de andar pelas ruas, com vestimentas, porque o Estado francês entende que é uma publicidade de crença ao islamismo. Os cristãos não devem andar com símbolos muito grandes de um crucifixo, não é? E onde está, então, o exemplo da França, que há 200 anos gritou por liberdade, igualdade e fraternidade? Enfim, então eu creio que nós precisamos, talvez, discutir na nossa realidade brasileira um pouquinho mais a prática do Estado laico que está garantido, está protegido na nossa Constituição. Tá certo. Os comentários aí, pastor Valmir. Bom, nós estamos, ao mesmo tempo que trazendo o assunto, nós somos bombardeados na internet. A Raquel, ela diz, eu queria ver se iam criticar se a doação fosse para a igreja deles. Não sou a favor de doação para a igreja nenhuma. Temos outras coisas urgentes para utilizar esse dinheiro. Ô, Raquel, desculpa. A gente não está aqui criticando, como eu falei alguns minutos atrás, igreja e religião de ninguém. A gente está debatendo em cima de um fato que é a medida provisória. Nós temos aqui o Templo de Salomão, que eu creio que você já ouviu falar, que não tem nenhum dinheiro público aqui. Foram os fiéis, as pessoas que participam, que deram as suas contribuições e esse templo ele foi construído. E eu penso que assim deve ser com qualquer outra religião e qualquer outra igreja. Agora, nós respeitamos a sua opinião. Pode continuar. A Maria Helena, ela diz, gente, isso deve ser piada, né? As pessoas morrendo nas filas dos hospitais e o governo fazendo graça com o dinheiro do Brasil. A Rita Salles, ela diz, muito estranha essa ideia de ajudar uma igreja na Palestina. Me parece uma desculpa para algum desvio de dinheiro. É muito absurdo, não faz sentido algum. Por favor, pastor Altair, converse com o Anderson Moraes, ele é jornalista e ativista, ele fala aqui de São Paulo. Anderson, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, tudo bem? Tudo certo, Anderson. E aí, qual é a sua opinião, Anderson? Eu acho que o ponto focal aqui, inicialmente, acho que deu total respeito pela luta palestina. Isso é um ponto inicial para começar a conversa. Certo. Mas acho que eu estou vendo que a questão está sendo muito debatida, baseada na questão de não usar recurso para... Temos outras prioridades, concordo. É recurso público do Brasil. Sim. O que eu não, até agora, não ouvi falar, nem vi o pessoal mencionar, que o primordial dessa história, o ponto focal também, é o fato que quem fez essa medida provisória é o Rodrigo Maia, que está querendo pleitar uma vaga para ser presidente da República. Isso tem todo um viés de ser questão eleitoreira. Essa é a maior preocupação, porque estamos num momento onde, ao invés os esforços dele ser para ajudar a Palestina, uma igreja, seria muito interessante agora ele lutar pela reforma para que a gente não faça uma reforma da Previdência que vai fazer com que pessoas negras e de periferia, e dentro dessa periferia tem muitos evangélicos, tem o pessoal da Umbanda, tem católico, independente das suas religiões, vão ser precarizados mais no serviço que seria da Previdência. Era esse o esforço que a gente queria que ele tivesse. Acho que esse é um ponto que eu não vi ser discutido e que é de suma importância, é que ele tome esforços para outras atividades, ainda mais hoje em dia, estamos com problemas estruturais muito graves. Ou seja, você é contra isso? Sim, sou contra. Ok. Mas não é um contra pela Palestina, é pelo momento. Não, entendo, claro, entendo. E primordialmente porque a gente percebe um viés político vindo de quem vem e não um viés humanitário. Porque uma questão humanitária a gente defende, seja qual for a bandeira, a gente luta por isso. Então você acha o seguinte, que não existe de fato, é só no papel, o Estado laico? O Estado laico, não existe, até porque a gente tem dificuldade dentro da questão do Estado laico de discutir alguns temas. Independente de ser contra ou a favor, a gente percebe uma dificuldade da gente discutir, por exemplo, a liberação da maconha, a questão GLBT. A gente não chega nem a discutir, porque muitas pessoas, pela questão religiosa, acabam fazendo com que esse debate não seja posto na mesa da sociedade civil. Então, eu acho que
Isso nunca foi laico e não precisa ser. Precisa ser. Poderíamos dar uma ideia para o Rodrigo Maia, fazer com que essa verba e a tantas outras como auxílio moradia, que eles lutam tanto, poderiam ir para projetos sociais como a mídia independente. Seria bem melhor gasto. Tá bom, tá certo. Obrigado pela sua opinião. Forte abraço, tá? Eu agradeço. Uma boa noite para todos. Obrigado. Que setor social você acha que o Brasil deveria priorizar destinando mais investimentos? Veja o que diz uma pesquisa. Brasileiros excluídos. Eles vivem no limite da pobreza, nas periferias e até mesmo nos lixões. A face de quem precisa do amparo social. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Para qualquer parte. Apesar de ter sido lançada em 1987, a música do grupo Titãs retrata alguns problemas sociais que ainda afetam o Brasil mais de 30 anos depois. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Desemprego, violência, criminalidade, educação, moradia, saúde, fome. São só alguns dos grandes problemas sociais do nosso país. Mas o que o povo quer e realmente precisa? Onde os investimentos deveriam ser prioridade? A saúde voltou a ser o principal problema do país para a população. 33% consideram a assistência médica a maior falha do país. 16% dizem que é a corrupção. E outros 16% acham que o desemprego atrapalha a vida das pessoas. Na lista, aparecem ainda a economia com 6%, a violência com 5%, a fome e a miséria com 2%. Diante de tantos problemas sociais, falta dinheiro ou organização na aplicação das verbas? E você, se tivesse o poder sobre os investimentos brasileiros por um dia, que setor você ajudaria primeiro? Eu manifesto minha opinião totalmente contrária em relação à questão de injetar dinheiro na Palestina e em qualquer outro país. O Brasil não é primeiro mundo para poder querer fazer isso. São atitudes contrárias que vão de frente a uma afronta principal ao brasileiro, aquele que paga impostos, aquele que faz tudo que é pelo país. Isso é um absurdo. Tanta gente passando fome, tanta gente sem moradia, eles estão fazendo isso, sem injetar dinheiro aos cofres públicos. O problema de educação tem muitos problemas a serem resolvidos. Não precisa de outro país. Lógico que seria egoísmo da nossa parte, mas também não seria egoísmo de não olhar para quem está aqui dentro. Essa é a minha nota de repúdio. Sou contra, totalmente contra. Tá revoltado o nosso amigo aí, hein? Eu vou conversar com o doutor Paula, né? Doutora Paula, advogada aqui de São Paulo. Vou falar com ela pelo telefone. Tudo bem, doutora? Boa noite, Bispo. E a sua opinião? A minha opinião é o seguinte, que o Brasil é oficialmente um Estado laico, e é de fato, né? Porque ele não acolhe nenhuma religião. Ele permite, protege, respeita toda sorte de manifestação religiosa. Então eu vejo o Brasil como um Estado laico, de fato. Né? Porque o Estado laico, o que é o Estado laico? É aquele que não acolhe nenhuma religião, mas respeita todas. E falando dessa medida provisória, a senhora concorda? Não é questão de concordar ou discordar, né? O meu entendimento, eu trato assim, vendo pelo lado jurídico da questão, né? Quanto à edição da medida provisória pelo presidente em exercício, aí, o Rodrigo Maia,
Eu não vejo que há de se espantar, porque o Brasil é um Estado membro da ONU e integrante da Unesco, que é o órgão executivo da ONU, certo? Assim, para mim, o Brasil, como todos os participantes do compromisso assumido, né, para pertencer à ONU, a tudo isso aí que a gente está conversando, ele tem que assumir um compromisso de cooperar na preservação do patrimônio mundial. Né? Eu sei, mas... Pra você ter ideia, mas eu concordo. locais, Doutora, né? eu concordo com a senhora até certo ponto. Se fosse uma doação para comprar alimento, para construir escolas lá, tudo bem. Agora, no que diz respeito a uma igreja independente da religião... Mas aqui a gente não está tratando do cunho religioso. Nós estamos tratando que a igreja ela é patrimônio da humanidade, é um local de relevância histórica, né? É dado como local de nascimento do menino Jesus. Entende? Tá bom, doutora, essa é a opinião da senhora, tá bom? Obrigado pela sua opinião. Eu acho que deve ser observado também, bispo, que a lei de dotação orçamentária da União tem que dispor sobre isso. E a lei dispõe assim. Né? A medida provisória, ela é a questão, depois eu vou até falar com o doutor Josias aqui, legal mas será que é moral? Aí, por isso que a gente está debatendo aqui. Então, a nós abordarmos, né? Obrigado pela sua opinião, doutora. Ok, boa noite. Tchau. Aí eu volto a pergunta para o senhor, doutor Josias. Legal a gente sabe que é algo legal. Agora, é moral? Diante das situações, das necessidades? Interessante. Veja, eu considero que, sob o ponto de vista do direito constitucional brasileiro, não há nenhuma ilegalidade. Certo. A Igreja da Natividade, em Belém, é um monumento à cultura religiosa do mundo. E eu diria que não apenas dos cristãos, mas outras vertentes religiosas que têm proximidade com o cristianismo, algumas um pouco mais distantes, enfim. E é ali, sim, um patrimônio da humanidade. Agora, doutor, um patrimônio da humanidade, mas que o que se arrecada lá não vai para a humanidade. Olha, ou seja, é um patrimônio da humanidade, mas de uso privado também. Sim, sim, mas veja, eu não vejo necessidade também que o que se arrecada lá, uma taxa para você visitar deva ser distribuído para a humanidade. Eu acho que isso para seria seu auto-manutenção. Sim. Agora, veja, eu vou trazer até a questão para a nossa realidade brasileira, para algo mais próximo aqui. O nosso país tem 500 anos de história. Colonizado por Portugal, as igrejas de Rio Preto, da Bahia, algumas no Rio de Janeiro, São João del Rei. Eu pergunto, o Estado brasileiro deve fechar os olhos e as mãos e não cuidar desse patrimônio porque é um patrimônio que está ligado diretamente à Igreja Católica? Este templo de Salomão, da Igreja Universal, que eu estou conhecendo hoje, essa belíssima arquitetura que já está começando a servir de ponto turístico para as pessoas. Imagina a história desse templo daqui a 50 anos, as colunas, e alguém aqui, enquanto esperava o momento do programa, falava da planta, da arquitetura, da engenharia, que traz elementos de um período remoto, lá no Velho Testamento. Eu pergunto, será que o Estado brasileiro não deve, de uma certa forma, também cuidar desse templo? Então a discussão seria, cuidar de forma direta pode ser um problema, mas de forma indireta o Estado brasileiro também precisa cuidar desse templo. Só entre a gente aqui, doutor Josias, e quem está nos assistindo, não vou falar para ninguém não. Sim. Se tivesse aqui ou em qualquer uma das igrejas, não digo só a Igreja Universal, algum dinheiro de governo, você não sabe. O senhor está vendo aqui determinadas pessoas
que manda os seus comentários, o que é que ela fala. Se fosse para vocês não estariam falando. Sim. E olha, bispo, como diz o artigo 19 da nossa Constituição, o Estado brasileiro não pode subvencionar nenhuma organização religiosa. Mas o governo, o Estado brasileiro, pode, para as áreas filantrópicas educacionais das entidades religiosas, sim, oferecer falando algum de dinheiro. neutralidade, tem aqui o comentário do Gladstone. Ele diz, eu sou babalorixá. Sim. E eu acho que é uma fraude, porque eles não vêm ajudar eu acabar de montar o meu candomblé. Sou plenamente contra o que eles estão fazendo, ou seja, ele está reclamando que ele não tem ajuda, ele não tem nenhum tipo de apoio. Está aqui, brasileiro. É por isso que eu coloquei para a doutora Paula. Com o nosso dinheiro. Legal é a doação, mas do ponto de vista, é moral? Diante das outras religiões. Não, e eu até diria mais. Muitas pessoas confundem direito com justiça, como se o direito contemplasse todos os ideais de justiça. No caso, ética, princípios, valores morais. Não. Nós podemos ter, dentro do direito, leis que são injustas. Por isso, nós ouvimos no dia a dia discussões sobre ilegalidade, inconstitucionalidade e etc. Não é? E eu diria que é uma ingenuidade imaginarmos que nós temos, na realidade brasileira, um ordenamento jurídico perfeito, que não precisa de aperfeiçoamento, de discussões e etc. Mas eu diria que nós temos uma Constituição, e eu gosto dessa ideia de uma Constituição cidadã. Eu acho que nós temos elementos ali que privilegia, aplaude a ideia e o ideal de um Estado laico e também da liberdade religiosa. A nossa discussão perpassa por alguns outros temas. Quais os limites da liberdade religiosa e em que ponto está, de fato, acontecendo Vamos ter que marcar a outro dia, efetividade deixa eu voltar aqui da e laicidade. voltar com esse tema. Claro. Vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete lá no Twitter? Coloca aí, por favor. Das pessoas que votaram, ganhou disparado que Estado laico no Brasil só no papel. 92% e 8% existe de fato. Eu quero convidar você agora a participar daquele momento que nós formamos essa corrente positiva com pessoas que têm religião, que não têm religião, independente de quem quer que você seja. E vamos juntos agora, através da fé, elevarmos os nossos pensamentos a Deus e falar com Deus. Porque diante de determinadas situações, só Deus, não é verdade? Para nos ajudar. E nessa oração vamos pedir a Deus para levantar homens, mulheres de verdade, falando aqui do Brasil, que venham pensar nas pessoas, que venham pensar não no seu benefício próprio, mas pensar no benefício do próximo, das pessoas que precisam tanto. Vamos agora falar com Deus. Se você não preparou o seu copo com água, prepare, é momento de oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, te invocamos nesse momento com toda a nossa fé. E não porque merecemos, porque na verdade ninguém merece nada, mas porque cremos no teu santo nome, cremos na tua palavra, temos certeza que o Senhor nos ouve. Então, aonde estiver chegando esta oração, que chegue a tua luz, que chegue o teu poder para socorrer esta pessoa que chegou ao seu limite, que não aguenta mais viver escrava desse vício, que não aguenta mais passar as noites em claro, devido a essa insônia, devido a tantas preocupações. Vem, meu Senhor, e traz essa liberdade espiritual que esta pessoa tanto precisa. Cura a essa que está enferma, que o teu poder seja o remédio a operar nesse corpo e restaurar a saúde desta pessoa. Meu Senhor, que chegue a tua paz a esta pessoa, aonde ela estiver, nessa clínica, nesse hospital, em casa, no ambiente de trabalho, em lugares que nem podemos imaginar,
mas que chegue a ela agora a tua paz e que ao término desta oração, meu Senhor, ela perceba a diferença, que a tua paz dentro dela. Consagre esse copo com água que ela preparou e que pela fé seja como um santo remédio. Meu Senhor, e levanta aqui no nosso país, no Brasil, homens e mulheres de verdade, pessoas que venham não pensar nelas, mas sim pensar, meu Deus, no próximo. É o que te pedimos em o nome do Senhor Jesus. E desde já é o que te agradecemos. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que através da fé, Deus nos ouviu. Você que pôde preparar o seu copo com água, beba. Eu sei, sou pecador. Aí dentro de você uma paz. Então, isso é um pequeno sinal do que Deus quer fazer na sua vida. Agora é você crendo, você se aproximar dele. Deus não quer que você mude de religião, que você se torne uma pessoa fanática, bitolada. Pelo contrário, isso não tem nada a ver com Deus. E religião não muda a vida de ninguém. O que agrada a Deus é a fé. A fé é usada com consciência, com inteligência, de acordo com aquilo que ele orienta, de acordo com aquilo que ele ensina na sua palavra. E você que deseja uma mudança, ser livre da depressão, você que não aceita mais ser escravo desse vício, você quer poder dormir à noite, ter paz, o dia de hoje, sexta-feira, é o dia que dedicamos a pessoas como você. Procure a Universal mais perto aí da sua casa, deixe o preconceito de lado. Aqui em São Paulo, nós vamos estar num plantão especial nessa sexta-feira. 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e o horário da noite, às 8 horas da noite. O endereço é esse que aparece aí no seu televisor e tudo aqui é gratuito. Mais uma vez, quero agradecer ao senhor por estar aqui com a gente, foi um prazer. Agradecer o pastor Valber, agradecer também o pastor Altair Moraes. Muito obrigado, tá? E nós ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com mais um programa Fala que eu te escuto.